Sara Shiva é pastora, cantora, escritora e muito conhecida no meio gospel, por conta de seu jeito despojado e descontraído de falar sobre as coisas de Deus. E também por suas diversas polêmicas no meio cristão. Antes de se converter ao cristianismo, Sara viveu no misticismo, mas hoje arrependeu-se e entregou sua vida a Deus. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não me sinto bem ao falar isso. Eu me sinto mal ao contar isso pra vocês, ok? Porque senão alguém pode me interpretar mal, achar que eu tô falando isso com orgulho, até com saudade. Não. Eu quero escrachar pra te mostrar que se eu fui transformada, qualquer um pode ser. Eu nunca fui reprimida. Eu era uma mulher muito solta. Eu era o tipo de mulher que andava com um bolo de camisinha na minha bolsa. Eu tenho vergonha de contar isso pra vocês, mas eu tenho que contar, para que todos entendam o quão absurda é a transformação. Sara Shiva é muito conhecida no meio artístico e secular, pois integrou o grupo musical SNZ, juntamente com suas irmãs, fazendo sucesso em todo o Brasil. Mas Sara, sempre muito intensa, relatou no podcast Inteligência Artificial um testemunho onde viveu o sobrenatural de Deus e abriu seus olhos espirituais sobre a música e o mundo. A minha visão abriu e eu vi a pessoa transparente e vi um monstro, um demônio, né? Que parecia um monstro na minha visão, que saía pra fora dos limites do corpo. Antes de se converter, a pastora Sara Shiva estava entregue aos pecados do mundo, entregue às tentações da carne, mas um dia ela viu com olhos espirituais o mal, que até então estava oculto, e passou a enxergar e entender que havia algo mais, que ali adiante de seus olhos o mal a dominava, até que ela buscou a Deus, se arrependeu e se entregou a Jesus. Quando nós terminamos o ensaio, eram umas 3 horas da tarde, na porta do evento, uma pessoa da equipe começou a bater boca comigo por uma situação ali da roupa. Essa pessoa incorporou. Eu não acreditava que existia demônio. Presta atenção pra você entender de onde que eu era. Tá. Eu era da linha mística, esotérica, humanista, tinha sido kardecista 6 anos. Tá. Então eu era daquela linha que eu não acreditava no mal. Mas acreditava em tudo. Acreditava em tudo, que Deus é energia, que todos os caminhos levam pra Deus. Eu era aquela pessoa mística, esotérica. Então, diabo era pra mim uma coisa da cabeça humana, da mente humana. Não existia diabo pra mim. Quando essa pessoa incorporou, essa pessoa veio pra cima de mim e me agrediu. Pegou o celular da minha mão e bateu no meu rosto com o celular. Era aquele tijolão, doeu pra caramba. Mas você viu ela mudar. Quando ela bateu, que eu levantei o rosto segurando, minha visão espiritual abriu. E isso nunca tinha acontecido dessa forma. E eu vi a pessoa toda transparente. Lembrando, gente, eu não bebia, nunca fumei, nunca cheirei. Sou uma pessoa... Nunca tive problema com esquizofrenia, nada disso. Não sou pessoa de ter visão, nunca tinha tido isso. Mesmo sendo kardecista antes, nada disso. A minha visão abriu e eu vi a pessoa transparente. E vi um monstro, um demônio, né? Que parecia um monstro na minha visão, que saía pra fora dos limites do corpo. Só que aquilo foi tão forte, foi tão opresso e tão pesado... que eu fiquei segurando, eu levantei o rosto, fiquei segurando assim meu rosto e vendo a pessoa se afastando e xingando. Enquanto a pessoa xingava, eu via que não era a pessoa. Eu via o bicho junto, em sincronia. E a pessoa foi se afastando e me xingando. Não tinha lógica aquela reação. E eu fui recuando, procurando um lugar para me encostar, porque eu senti como se o chão saísse. Todas as minhas crenças foram abaladas naquele momento, porque tudo que eu acreditava até ali tomou um golpe. Certo. Foi abalado. Minha estrutura de crenças. Porque o diabo não existe, isso é coisa da cabeça humana. Peraí, eu tô vendo o diabo. Peraí, eu tô vendo o diabo. Aí eu fui recuando e me encostei na parede, no muro. Quando eu me encostei com a mão assim, ó, no rosto, tremendo assim, está de choque, veio uma mulher, me segurou nos 2 braços. Ela me segurou. O nome dessa mulher é Lui. Ela é minha amiga até hoje. A Lui é cristã e eu não sabia. A Luz segurou meus braços. Imagina eu tendo um estado assim de catatônica. Assim, meu Deus. Eu tava catatônica, eu não sabia como reagir, não sabia nem o que pensar. A Luz me sacode, eu assim com a mão no rosto. Ela me sacode, olha pra mim e diz assim, com o sotaquinho baiano, né, que ela tem. Ela olha pra mim e fala assim, não fique com raiva dessa pessoa. Não fique com raiva.
E eu assim, olhando, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Eu tô indo pro planeta. Ela não fique com raiva porque não era a pessoa, ela disse pra mim. Era o inimigo. Aí eu voltei, puf. Aí eu conectei nela. Pá, o quê? O que você tá falando? Você viu? Ou seja, ela também viu. Aí eu entendi que não foi só eu que vi. Aí foi Deus confirmando pra mim. Porque eu acreditava em Deus, mas achava que Deus era uma força, uma energia, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu falei, o quê que você tá falando? Ela, não era fulano, não era. Era o inimigo. Não fique com raiva da pessoa que te agrediu. Nossa. Aí eu pirei. Eu falei, meu Deus, ela viu também, ela viu também. Fui pra casa e liguei pra Andréia, minha amiga, que falava de Cristo pra mim há 10 anos, que orava por mim há 10 anos. Eu entendi que a Andréia tava junto. Não. Tá. Por que eu falei da Andréia? Porque a Andréia, eu tinha uma amiga que me evangelizava. Sim. Pra todo mundo entender que você não pode parar de orar pelas pessoas. A Andréia orou 10 anos, imagina se ela tivesse parado de orar. E aí, Andréia, eu liguei pra Andréia e falei, Andréia, me desculpa. Eu descobri que você tem razão, que o diabo é real. Eu não sabia que isso existia. Ela falou, tô indo na tua casa agora. Chegou na minha sala e falou, deixa eu orar com você. A Andréia é rápida. Claro. Aí ela orou, eu aceitei Jesus, sem entender nada do que eu tava fazendo. Não acreditava que Jesus era Deus. André saiu da minha casa, conversou comigo ali por umas 2 horas, foi embora. Fiz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6, sem saber que existia isso em Mateus 6,6. Fiz uma coisa que está na Bíblia sem saber. O quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê tudo que está em secreto. Então o teu pai te recompensará. Sarah Shiva explica o porquê de não ouvir as músicas seculares e os perigos de se envolver com este mundo, onde aqui jaz o maligno. Teve 4 partes a visão. Eu vi primeiro o céu como se fosse a eternidade, como se fosse o local onde fica o trono. Não dava para descrever o trono, mas era uma luz muito forte, como se fosse o trono de Deus, o monte da congregação, né? E como se fosse uma arquibancada ao redor do trono, era uma orquestra gigantesca. E eu comecei a ver e ouvir. E era uma orquestra que tocava todos os ritmos, um ritmo entrava dentro do outro. E eu falando, cara, o que é isso, né, que eu tô vendo? Tudo muito rápido, mas tudo muito forte. E aí eu via esse ser ao redor, em volta ali, né, do trono, ali em volta do trono, regendo, e ele caía, aí saía, e eu via aqui na minha frente o globo da Terra. Como se fosse uma coisa de 3D. Caiu, puf, ele em cima, e ele pisou com as 2 patas em cima. Ele virou um bicho e pousou. Aí ele apontava para o céu e dizia assim, você me baniu, mas não tem problema não. Aqui, apontava para a terra, eu vou roubar sua adoração, vou roubar seus adoradores, vou roubar tua música, vou roubar tuas artes. Aí o rádio acendia na visão, eu não fazia nada, o rádio acendia, pá, na visão, eu vendo aquilo, e ele falava, e o botão desse tamanho do dial, do volume, ele falava, gira o botão, e o botão começava a girar. Aí ele falava assim, conta quantas rádios de música minha tem, e eram poucas rádios, era pobrinho, era ruinzinha as produção, aquela coisa bem bagaceira, cafona, e acabava. Bem pouca coisa. Aí ele falava, agora, Sarah, gira de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. E olha a qualidade, e olha a excelência, e olha o império, e olha o comércio. E você vai ver aonde ele chegou. Aí começou a... Aí eu comecei a chorar, porque aí eu comecei a cair a ficha do que ele estava falando. E eu comecei a chorar, porque eu era uma artista de música do mundo, achando que apenas isso era uma profissão. E comecei a chorar. E comecei a entender, aí ele começou a falar comigo. Como foi que ele conseguiu? E eu não tinha resposta. Eu falava, eu não sei. E ele falava, porque vocês ouvem, porque vocês compram, porque vocês consomem. Aí sumiu e apareceu a 4ª e última parte. Aí foi a hora que eu me arrebentei. Era exatamente assim, a céu aberto, aqueles palcos que parecem uma cúpula, assim, aquelas coisas bem grandes. E tinha uma banda do mundo tocando, e uma multidão celebrando. E de repente ele olhou pra mim, né, e falou assim, vai e olha o que tem atrás da banda. Quando eu olhei atrás deles, tinha um demônio de 6 metros de altura, vestido como se fosse de capa preta. Não era um demônio feio, como se fosse um monstro. Sim. E ele tava em pé atrás, sério, atrás de toda a banda. E aí ele me mostrou bem perto dele e falou, ouve o que ele fala enquanto o show acontece. E eu ouvia ele apontando pro céu e falando assim, olha aí, Deus, olha daí, você me baniu, né? Não tem problema não. Dá uma olhada, esse culto é meu, e batia no peito. Esse show é pra mim, pá. Essa música é pra mim, pá. Aqui não é você que tá sendo adorada, não. Aqui sou eu, pá. E batia no peito. E dizia, pra terminar, eu chorando, né? Tem até filho teu aqui. E apontava. Ali, ó. Tá me adorando.
aqui sou eu que estou sendo adorado. E dispersou toda a visão, como se fosse fumaça. Passado alguns meses, a gravadora começou a ter problema. E nessa limpa de demitir um monte de artista de sucesso, a minha banda SNZ foi junto, demitida. E na reunião que nós fomos chamadas para sermos demitidas, minhas irmãs chorando e eu tendo que controlar para não rir. Óbvio que eu não ia rir, em respeito às minhas irmãs. Elas nunca iam entender se eu risse. Mas a vontade era de pular e dar glória a Deus, né? Obrigada, Senhor. Chegando em casa, eu chorava e glorificava, porque eu tinha sido livrada de ter continuado naquele ambiente. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, interaja conosco aqui nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Em um mundo cada vez mais entregue aos prazeres da carne, o cristão se encontra diariamente frente a frente com as tentativas do inimigo, querendo tomar a nossa atenção e se empenhando em nos distrair com as coisas mundanas. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Para ele o que importa é um homem desviado e longe dos caminhos do Senhor, onde há um mundo sem salvação e sem esperança. Mas Cristo sim nos dá livre acesso ao conhecimento, ao amor, à justiça e, claro, à esperança da glória. Jesus é e sempre será maior que tudo, o nome que está acima de todo nome. Aquele que tem o poder da salvação em suas mãos e que está pronto para te receber, para se alegrar com você e te dar todo o amor que o mundo jamais conseguirá te proporcionar. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.